Na minha vida de professor, eu presenciei assim atitudes de adolescentes muito interessantes para a idade deles. E uma que gostaria de compartilhar com vocês hoje foi de uma aluna que eu tive há muitos anos atrás, que ela era exemplar em tudo que fazia, tudo. Nas notas, no comportamento, o caderno dela era muito bonitinho. E aí, no ano que ela estava se formando, aconteceu uma coisa inesperada. Numa prova minha, ela tirou uma nota baixa. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. Inclusive, quando eu estava entregando as provas, alguns alunos já tinham visto a nota dela. Quando ela recebeu a prova dela, o pessoal ficou ao redor ali, como que falasse assim: e aí? Ela olhou para a prova, olhou para a nota e disse assim: acontece. Eu nunca tinha visto tamanha expressão de maturidade de uma adolescente. Receber uma nota daquela, saber que acontece e ela estava certa, se sentar e seguir a vida. Como é que você lida com seus erros quando a gente fala de educação de filhos? Será que você tem essa maturidade de simplesmente perceber, não, acontece, vou reparar esse erro e vou seguir em frente? Porque alguns estão desistindo da tarefa de educar os filhos por causa dessas coisas. Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele dá uma lição para a igreja dizendo o seguinte: olha, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás e eu avanço para as que estão diante de mim. Ele tem um foco, o foco dele é o céu. E você não vê no Evangelho momentos em que Paulo fica se lamentando por quem ele foi e se lamentando com as pessoas com as quais ele errou. E o próprio Deus no Antigo Testamento, ele fala que os nossos erros, eles vão ser jogados no fundo do mar. Deus não vai se lembrar disso, ele pega tudo, embrulha e joga longe. Mas mesmo assim, muitas pessoas ficam desembrulhando e remoendo os erros. A gente precisa parar com isso. Não é por causa dos erros que a gente comete na educação dos nossos filhos que a gente deve parar e desistir deles. Não é por causa de um escorregão que agora a gente está condenado a não ter mais autoridade para fazer isso com os nossos filhos. No livro de 1 João, ele fala que se a gente peca, a gente tem um advogado justo, Jesus Cristo. É claro que ele não está dando uma autorização para a gente ficar pecando o tempo todo, ou não termos a atenção e não termos o capricho e a dedicação na arte de educar. A gente tem sim o perdão e a restauração hoje, para a gente poder ser um pai e uma mãe cada vez melhor. O que Paulo diz é que a gente precisa prosseguir. E o resultado disso tudo, a gente só vai saber lá no final. Por isso que essa semana você não somente reflita sobre a necessidade de nunca parar, mas saiba que mesmo que a gente cometa erros, excessos, deslizes, isso não impede que a gente continue prosseguindo nessa jornada. Por isso eu queria que essa semana você não só refletisse sobre a necessidade da gente aprender com os erros e saber que temos o perdão de Deus e a restauração, mas soubesse que não é por isso que a gente deve parar e desistir. A gente nunca pode parar. Deus sempre vai operar a sua vontade na vida da gente, mesmo que aconteçam alguns deslizes, alguns excessos. Que Deus te abençoe, te ilumine, que seja uma semana maravilhosa de novo. Amém.